Há silêncios que gritam. Gritam na escuridão da serra, onde o eco de um nome perdido se confunde com o vento. Há memórias que envenenam, memórias que se herdam como o sangue, como a cor dos olhos, como uma maldição que se recusa a morrer. Esta não é uma história para dormir tranquilos. Não é um conto com moral. É um espelho partido, um fragmento de uma realidade que preferimos ignorar. A realidade de um México que se devora a si mesmo na intimidade dos seus lares. Eu sou Padre Del Valle, e isto é Realidade México. Hoje não ligaremos as câmaras para mostrar o rosto de um barão da droga. Não analisaremos a estratégia falhada de um governo. Hoje vamos fazer algo muito mais perigoso. Vamos ouvir. Vamos prestar atenção ao silêncio de uma casa esquecida numa colina de Oaxaca. Um silêncio que escondeu o nascimento de um monstro e a destruição de uma criança. Vamos contar a história de Mateo, um nome que foi apagado antes de ser escrito. Uma criança nascida de um ato proibido, condenada pelo sangue que corria nas suas veias. Condenado a ser o último elo de uma cadeia de horror. A sua vida é uma pergunta que ninguém se atreveu a fazer. Uma ferida que o sistema cobriu com a burocracia, com a cal viva da indiferença. O que vão ouvir é uma descida, uma viagem ao coração de uma escuridão que não precisa da noite para existir. Peço que se preparem. Porque uma vez que se conhece uma história como esta, algo dentro de nós se quebra para sempre. A inocência. A fé na bondade humana. Ou talvez, apenas talvez, a confortável venda que usamos sobre os olhos. Se tiver coragem para enfrentar o reflexo. Se acredita que uma única vida, por mais insignificante que pareça para o mundo, merece a honra de ser lembrada. Então, este é o seu lugar. Inscreva-se. Clique no sino, não por um algoritmo, mas como um juramento de que não desviarás o olhar, de que serás testemunha. Porque esquecer é ser cúmplice. E aqui não esquecemos. Vamos começar. Parte 1. O rumor e a descida. Tudo nasceu de uma palavra doentia, sussurrada entre o barulho de um mercado. Tlaxiaco. Quinta-feira de manhã. O ar carregado com o cheiro de coentro, carne assada e terra. Entre a pechincha e as risadas, alguém a deixou escapar. O menino da colina. A frase não foi dita em voz alta. Foi um murmúrio. Um veneno que deslizou de uma boca para um ouvido, e daí para o seguinte. Aquele que paga por todos. Aquele que nasceu com a dívida. As vendedoras de flores faziam o sinal da cruz ao ouvi-lo. Os homens que carregavam fardos cuspiam no chão. E então, o silêncio. Um silêncio repentino, denso. Como se nomear o menino fosse invocá-lo. Como se o simples som de sua existência fosse um mau presságio. Carmen Mendoza ouviu esse murmúrio. Ela tinha 24 anos e uma fé inabalável nos manuais, nos protocolos, na ideia de que ser assistente social significava exatamente isso, trabalhar para a sociedade. Ela tinha chegado a Oaxaca, vinda da cidade do México há 6 meses, fugindo do cinismo da grande cidade. À procura de um lugar onde o seu esforço, acreditava ela, realmente fizesse a diferença. Pobre Carmen. Ainda cheirava a livro novo, a idealismo recém-impresso. Anotou a frase no seu caderno. Um caderno de capa dura, onde colecionava os pequenos incêndios que precisava apagar. O menino da colina. Abaixo, o nome do lugar que todos apontavam com um gesto vago da cabeça, em direção às montanhas. Para onde o sol se põe. San Isidro de las Sombras. O próprio nome era um aviso. Uma linha de tinta azul que selaria o seu destino.
Na segunda-feira seguinte, ligou o motor do seu Tsuru branco, o carro oficial. Um veículo tão cheio de cicatrizes quanto os arquivos que transportava. A viagem foi uma metáfora. Um lento abandono da civilização. Primeiro, a estrada federal. Lisa, previsível. Depois, o desvio. O asfalto ficou rachado, quebrado, como a pele de um idoso. Finalmente, a estrada de terra. Um caminho de poeira vermelha que se levantava como uma nuvem de sangue atrás do carro. O sinal do telemóvel piscou uma última vez e morreu. Carmen estava sozinha. O mundo moderno, com as suas regras e a sua lógica, tinha ficado para trás. Agora, ela estava no território do mito, do segredo. O calor era um inimigo físico. Batia no metal do carro. Entrava pelas janelas. Cada respiração era um gole de poeira quente. A paisagem tornou-se austera, monocromático. Apenas o ocre da terra seca e o verde pálido dos nopales. E o azul implacável do céu. Um céu sem nuvens, sem piedade. Após 2 horas que pareceram um dia, ele viu. San Isidro não era uma vila. Era um punhado de feridas na encosta de uma colina. Casas de adobe e telha que se agarravam à terra. Como se tivessem medo de cair no vazio. Não havia praça. Não havia igreja. Apenas um caminho de terra que morria no nada. O silêncio era o verdadeiro prefeito daquele lugar. Um silêncio pesado, denso. Apenas o zumbido das moscas e o latido agonizante de um cão amarrado a um poste. Carmen estacionou o Tsuru sob a sombra raquítica de um peru. Ao descer, sentiu o peso de 100 olhares. Não os viu, mas os sentiu. Pelas frestas das portas, das janelas escuras que pareciam órbitas vazias. Eram os olhos do medo. Os olhos de uma comunidade que tinha aprendido que o mundo exterior só traz 2 coisas: falsas promessas ou novas formas de dor. Ela caminhou em direção à única construção que parecia ter vida. Uma loja. Uma sala escura que cheirava a sabão Zote, Coca-Cola quente e tempo parado. Atrás de um balcão de madeira podre, um homem velho a observava. Seu rosto não tinha expressão. Era uma máscara de couro curtido pelo sol e pela desconfiança. "Boa tarde", disse Carmen. A sua voz soou estranha, demasiado formal para aquele lugar. O homem apenas acenou com a cabeça. "Procuro uma família. Eles têm um menino. Chamam-no de o menino da colina." O velho parou de limpar um copo. Olhou para ela fixamente pela primeira vez. Os seus olhos eram pequenos, quase enterrados nas rugas. Mas viam tudo. Cuspiu um catarro escuro no chão de terra. "Aqui somos todos da colina, senhorita." Ele virou-se e continuou com o que estava a fazer. Para ele, a conversa tinha terminado. Carmen sentiu a primeira pontada de frustração. Um sabor amargo, metálico. O sabor de um muro invisível. Ela não desistiu. Começou a caminhar pela aldeia, porta por porta. Ela batia com os nós dos dedos. "Boa tarde, sou do DIF." Algumas portas não se abriam. Outras se abriam apenas uma fresta, mostrando um olho, um nariz, e fechavam-se de repente. As poucas pessoas que falaram com ela repetiram a mesma lição aprendida. Aqui não mora nenhuma criança com esse apelido. Está no lugar errado. É melhor ir embora. O sol está forte. Uma mulher até soltou um cão contra ela. Um animal magro e raivoso que latiu nos seus calcanhares até Carmen voltar para a estrada principal. A tarde caía. As sombras das colinas estendiam-se como dedos longos e frios. Queriam engolir a aldeia. Queriam engoli-la a ela. Carmen encostou-se no capô quente do seu carro.
Sentia-se estúpida, ingênua. Tinha chegado com os seus manuais e protocolos e tinha colidido com algo muito mais antigo, mais poderoso. O medo. O medo coletivo que se torna lei estava prestes a desistir. A voltar para a cidade e escrever no seu relatório. Não foram encontrados elementos. A mentira conveniente da burocracia. Quando a sentiu, uma presença atrás dela. Não a ouviu chegar. Virou-se de repente com o coração na boca. Era uma idosa, minúscula, encolhida sobre si mesma. As costas, uma curva perfeita. O rosto, um mapa de cada seca, de cada geada, de cada dor. Tu não és daqui, disse a idosa. A voz dela era o som de folhas secas a serem pisadas. Não, respondeu Carmen. Estou à procura de uma criança. A idosa sorriu. Um sorriso que não moveu um único músculo do seu rosto. Apenas os seus olhos. Olhos negros, brilhantes, como 2 pedaços de obsidiana. Não estás à procura de uma criança, sussurrou ela. Estás à procura da casa podre. Carmen prendeu a respiração. A que fica no fim do caminho das cobras, depois do milharal morto. A velha apontou com um dedo que parecia um galho seco. O diabo vai lá jantar todas as quintas-feiras, mas não gosta que o interrompam. Dito isto, a mulher virou-se e desapareceu na escuridão crescente, como se nunca tivesse estado lá, deixando Carmen sozinha. Tremendo, com o eco das suas palavras flutuando no ar, e com uma direção que soava a condenação, o caminho das cobras. O nome não era uma metáfora. Era um trilho estreito, quase invisível entre a vegetação, que serpenteava pela encosta. O tsuru protestava. As pedras batiam no chassis com sons secos, como socos. Os galhos dos arbustos arranhavam a pintura, deixando longas cicatrizes brancas. Marcando o carro, marcando-a a ela. Era um caminho que não queria ser percorrido. Um caminho que se defendia. O milharal morto apareceu à sua esquerda. Um campo de esqueletos vegetais. As canas secas, cinzentas, erguiam-se para o céu como os dedos de um afogado. O vento soprava através delas, produzindo um assobio baixo, constante, um lamento. Carmen sentiu um arrepio, apesar do calor sufocante. O sol afundava no horizonte, tingindo o mundo de um vermelho violento, um vermelho de ferida aberta. E então, ela viu. A casa, isolada, solitária, como um dente podre numa gengiva doente. Não parecia construída. Parecia ter crescido da própria terra, uma excrescência da miséria. As paredes de adobe estavam rachadas, inchadas pela umidade, manchadas por um bolor escuro que parecia respirar. O telhado de chapa, dobrado e enferrujado, tinha buracos por onde se via o céu moribundo. Não tinha janelas, apenas 2 buracos pretos e quadrados na fachada. Olhavam sem ver, como os olhos de um cego. Eram um convite à escuridão. Carmen desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi absoluto, profundo. Um silêncio sepulcral. Ela ficou dentro do carro, as chaves na mão. O coração batendo nos ouvidos. Um pulso surdo. Uma parte dela, a parte racional, gritava para ela ir embora. Que desse meia volta. Que escrevesse o relatório. Que esquecesse o rumor, a velha, aquela casa. Mas a imagem de uma criança sem nome a retinha. A imagem de uma sombra que precisava de luz. Mesmo que essa luz a consumisse. Ela saiu do carro. Cada passo na terra seca soava como uma explosão. O ar era diferente aqui, mais pesado. Cheirava a lenha queimada, a lixo velho e a algo mais, algo doce e penetrante. O cheiro da decomposição,
Não do lixo, mas de algo vivo, ou que já foi. A porta era uma piada, uma montagem de tábuas desiguais, unidas por arames enferrujados. Não havia maçaneta, apenas um buraco por onde passava um laço. Carmen levantou a mão para tocar. Hesitou. O medo era algo físico, um nó gelado no fundo do estômago. Respirou fundo. O ar cheirava a podridão. E tocou. O som foi absorvido pela madeira velha. Um golpe surdo, mudo. Ela esperou. 1 minuto que pareceu 1 hora. Nada. Apenas o assobio do vento no milharal. Ela tocou novamente. Mais forte. Com raiva. Com a frustração de todo o dia acumulada nos seus nós dos dedos. Sou do DIF. Vim falar com vocês, gritou. A sua própria voz assustou-a. Soava desesperada. O guincho que se seguiu foi o som mais horrível que ela já tinha ouvido na vida. O lamento de um metal torturado. A porta se abriu, lentamente, revelando primeiro uma faixa de escuridão e depois uma silhueta, uma mulher, parada na soleira, recortada contra a penumbra do interior. Tinha cerca de 40 anos. Mas o seu rosto era o de uma idosa, a pele colada aos ossos, de uma cor acinzentada, como cinza. O seu cabelo, uma emaranhada opaca e sem vida. Mas o pior eram seus olhos. 2 poços vazios. Não havia luz neles, nem curiosidade, nem medo, nem hostilidade, nada. Era o olhar de alguém que tinha morrido há muito tempo, mas cujo corpo se tinha esquecido de cair. "O que quer?" perguntou ela. A sua voz era o complemento perfeito dos seus olhos, monótona, sem inflexões, como o zumbido de um inseto. "Sou Carmen Mendoza. Sou assistente social", disse Carmen, tentando que a sua voz soasse firme. "Oficial." A mulher olhou para ela. Ou, melhor dizendo, olhou através dela. O seu olhar parecia focado num ponto distante, atrás de Carmen, no horizonte sangrento. Carmen sentiu a necessidade de se virar para ver o que aquela mulher estava a ver. Mas não havia nada, apenas a solidão da colina. Atrás da mulher, na escuridão da única sala, algo se moveu, um rangido. Carmen forçou a vista. Era uma cadeira de balanço. E nela, sentada, outra figura. Mais velha, mais encurvada. A avó. Não conseguia ver o rosto dela. Apenas a silhueta balançando. Para a frente e para trás. Para a frente e para trás. Um ritmo hipnótico, incessante. Como o pêndulo de um relógio que mede um tempo que não é humano. E então, os seus olhos habituaram-se à penumbra. E viu-o, no canto mais distante da porta, enrolado no chão de terra batida. Uma criança, apenas um monte de roupa suja e pele. Estava-se a abraçar os joelhos, com a cabeça baixa. Era tão pequeno, tão frágil. Um monte de ossos abandonado num canto. Mateus. "Ele é Mateus", disse a mulher da porta, como se tivesse lido a sua mente. "Ele não fala muito." A voz sem emoção deu arrepios a Carmen. Fez-lhe um gesto para entrar. Não foi um convite. Foi uma ordem silenciosa, como se a entrada de Carmen fosse inevitável. Parte de um guião já escrito. Carmen cruzou a soleira. Foi como entrar noutro mundo. Um mundo sem ar fresco. O cheiro que ela tinha sentido lá fora multiplicou-se por 100. Era um ataque aos sentidos. Umidade, suor rançoso, excrementos. E aquele cheiro adocicado, nauseabundo. O cheiro da carne que começa a apodrecer. O quarto era uma caverna. Não havia móveis. Apenas o catre desvencijado onde estava a cadeira de balanço. Uma lareira a lenha num canto, com uma panela preta em cima, e um colchão no chão. Era tudo. Não havia fotos. Não havia enfeites. Não havia nada que falasse de vida, de alegria, de esperança.
Era o cenário do desespero. Carmen ajoelhou-se diante de Mateo. O chão estava frio, úmido. A criança não se mexeu, não levantou a cabeça. Continuava no seu mundo. Um mundo feito de silêncio e escuridão. Olá, Mateo, disse Carmen. A sua voz soava estupidamente alegre naquele lugar. Falsa. Silêncio. Nenhum músculo da criança se moveu. Carmen sentiu as presenças atrás dela. A mãe, Helena, de pé junto à porta. A avó, Rosa, a balançar-se. O rangido da cadeira de balouço era o único som. Uma banda sonora para a loucura. A vigiá-la. A julgá-la. A espera. Podemos conversar lá fora um momento? Perguntou Carmen a Helena. Precisava de ar. Precisava de fugir daquelas paredes que pareciam encolher. Helena acenou lentamente com a cabeça. Saíram para o pátio. O céu era uma obra de arte brutal. Laranja, roxo, sangue. O que se passa com o seu filho? Perguntou Carmen diretamente. Helena encolheu os ombros. Um movimento quase imperceptível. Ele é calado. Não é só calado. Parece ausente. Já o levou ao médico? Helena soltou uma risada seca, sem alegria. Os médicos são para os ricos, senhora. Ele vai à escola? Ele foi por um tempo. As outras crianças gozavam com ele. Diziam que ele cheirava mal. E o que fez? Tirei-o de lá. Aqui ninguém goza com ele. Aqui ele está seguro. Seguro de quê? Helena olhou para ela. E por um segundo, um lampejo de algo apareceu nos seus olhos vazios. Raiva? Dor? Do mundo, disse ela. E o vazio voltou ao seu olhar. Carmen voltou a entrar. Não podia ir embora. Ainda não. A avó continuava na sua cadeira de balouço. O ritmo não tinha mudado. Para a frente e para trás. Carmen aproximou-se novamente de Mateo. Da sua bolsa tirou uma pequena marioneta de dedo. Um cão de pano com olhos de botão. Um truque antigo, mas às vezes funcionava. Colocou-a no dedo indicador e aproximou-a lentamente da criança. Olha, Mateo, disse em voz baixa. Chama-se Pipo. Ele quer ser teu amigo. A criança, pela primeira vez, reagiu. Mexeu a cabeça. Muito lentamente, como se o gesto lhe custasse um esforço sobre-humano. Baixou o olhar para a marioneta. Os seus olhos. Carmen pôde ver os seus olhos pela primeira vez. Estavam tão vazios como os da mãe. 2 poços negros. Mas então, o menino levantou um pouco o queixo. E a luz moribunda do exterior iluminou-lhe o pescoço. E Carmen viu. Não era uma sombra. Não era sujidade. Era um hematoma. Uma contusão escura de uma cor púrpura esverdeada. E tinha uma forma. Uma forma inconfundível. A marca de 4 dedos. E um polegar do outro lado. A marca de uma mão que tinha apertado com força. O ar congelou nos pulmões de Carmen. O coração não deu uma cambalhota. Parou. Por um segundo, o mundo ficou sem som, sem movimento. Apenas a imagem daquela marca violenta na pele frágil de uma criança. Ela olhou para cima, para Helena. A mãe estava a olhar para ela, fixamente. Não havia surpresa no seu rosto. Não havia medo, nem mesmo culpa. Havia uma calma assustadora, uma resignação absoluta, como se estivesse a dizer: sim, aí está, finalmente viste. Foi então que Helena falou, e as suas palavras caíram no silêncio como gotas de ácido. Às vezes, fez uma pausa. Às vezes é preciso lembrá-lo onde está o amor. A frase não fazia sentido, e ao mesmo tempo fazia todo o sentido. Um sentido monstruoso, distorcido. Carmen levantou-se de repente, recuando. As suas costas bateram na parede de adobe. O toque áspero e frio prendeu-a àquele pesadelo. Olhou para Mateo, encolhido, marcado.
Olhou para Helena, erguida, vazia, e então olhou para a avó. A cadeira de balanço tinha parado. Rosa estava a olhar para ela e estava a sorrir, um sorriso sem dentes. Uma careta horrível num rosto enrugado. O sorriso de um predador que se deleita com o medo da sua presa. É o seu dever, grasnou a avó. A primeira vez que falava. Já é um homem. Deve cumprir o seu destino. O horror, não como um conceito, mas como uma presença física. Uma onda de água gelada e suja que a afogava. Cumprir o quê? Balbuciou Carmen. A sua garganta estava seca. As palavras mal saíam. Helena aproximou-se dela. Caminhava sem fazer barulho. Ajoelhou-se ao seu lado, como se fosse contar-lhe um segredo. O seu hálito cheirava a café velho e a doença. O corpo de um homem é um animal, sussurrou, muito perto do seu ouvido. É preciso domá-lo. É preciso ensinar-lhe o seu lugar. É para isso que nós, mulheres, existimos. A sua mãe. A sua avó. É para isso que nós existimos. Carmen sentiu o vômito subir pela garganta. O sabor metálico do pânico inundou-lhe a boca. Empurrou Helena e arrastou-se pelo chão. Para longe dela. Para longe daquela verdade insuportável. As duas mulheres olhavam para ela de cima. Não com raiva, mas com uma espécie de pena condescendente. Como se estivessem a olhar para uma criança que não compreende o mundo dos adultos. A minha mãe ensinou-me o caminho, disse Helena, com a sua voz robótica. E a mãe da minha mãe ensinou-a. É assim que cuidamos umas das outras. É a nossa herança, sentenciou a avó do seu trono de madeira. A palavra herança. Naquela casa, não significava terra nem dinheiro. Significava a transmissão do horror, a perpetuação do abuso, a normalização da loucura. Isso não é amor, sussurrou Carmen, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso é uma monstruosidade. É um crime. Helena e Rosa trocaram um olhar, uma comunicação silenciosa. Foi Helena quem voltou a falar. A sua voz, pela primeira vez, tinha um tom. Um tom de profundo, profundo cansaço. Você não entende nada, senhorita. Você vem do mundo lá fora, o mundo das mentiras. Aqui, nesta casa, só existe uma verdade. E essa verdade é o amor. O único amor que conhecemos. Carmen não aguentou mais. Levantou-se e correu. Tropeçou ao sair pela porta. Caiu de joelhos na terra seca. E vomitou. Vomitou o medo, o horror, a impotência. O ar fresco da noite era como oxigênio puro para um mergulhador que emerge do abismo. Ela ofegava. Chorava. Tremia. Apoiou-se na porta fria do seu tsuru. Olhou para a casa. A silhueta de Helena continuava na soleira, olhando para ela. Uma estátua de desolação. Antes que Carmen pudesse ligar o motor, a voz de Helena flutuou na noite. Não foi um grito, foi uma declaração. Não pode tirar isso de mim. É meu. Ele é tudo o que tenho. O grito de uma mãe, ou o rugido de uma carcereira. Carmen pisou no acelerador. O carro derrapou na terra e fugiu daquele lugar. Ela dirigiu a toda velocidade pela Estrada das Cobras. Os galhos batiam no para-brisa como garras. Mas ela não se importava. Só queria fugir. Mas sabia que era inútil. Nunca poderia fugir completamente. A imagem dos olhos vazios de Mateu. A marca no pescoço dele. O sorriso da avó. A voz de Helena dizendo, isto é amor. Tudo isso já não estava na casa. Estava dentro dela. Gravado a fogo. Para sempre. Para entender o inferno, é preciso escavar, é preciso mergulhar as mãos na terra do passado, na lama das memórias esquecidas.
Porque o monstro que Carmen conheceu não nasceu com Mateo, nem mesmo com Helena. O monstro era muito mais antigo e tinha um nome: Rosa. Rosa Morales nasceu no silêncio. Não o silêncio da paz, o silêncio da inexistência. Ela nasceu numa cabana de junco à beira de um rio seco. Era a 7ª filha, ou a 8ª, ninguém contava. O pai não lhe deu o seu apelido. Deu-lhe o seu desprezo. A mãe não lhe deu abraços. Deu-lhe as sobras da comida. Não teve infância. Teve sobrevivência. Aprendeu a andar para poder trabalhar no campo. Aprendeu a falar para poder obedecer ordens. O mundo não era um lugar para descobrir. Era um campo de batalha. Cada dia era uma guerra vencida contra a fome, contra o frio, contra a indiferença de um Deus que nunca olhava para o seu povo. Ninguém lhe ensinou as letras. Ensinaram-lhe a usar o facão. Ninguém lhe cantou canções de embalar. Ouviam-se as bebedeiras do pai, os golpes contra as paredes, os choros abafados da mãe. Aprendeu que o amor não existia. Só existia o poder e o medo. E ela não tinha poder. Cresceu como uma planta selvagem, forte, dura, ressentida. Aos 13 anos, o seu corpo começou a mudar, a florescer. Foi a pior das maldições, porque o seu florescimento atraiu o olhar do predador. O predador que dormia na mesma casa, o seu pai. A primeira vez foi no milharal. Não houve palavras. Apenas o cheiro de terra úmida e aguardente. O peso do corpo dele sobre o dela. A dor aguda, como uma faca de obsidiana. Rosa não gritou. Há muito que tinha aprendido que gritar era inútil. Gritar apenas confirmava a sua fraqueza. Gritar era dar ao outro o prazer do seu sofrimento. Por isso ficou quieta, olhando para as estrelas através das folhas de milho. Fria, distante, indiferente, como Deus. Naquela noite, algo dentro dela morreu. A última semente de esperança, a última brasa de inocência. E em seu lugar, algo novo nasceu. Algo duro e frio como uma pedra. Ódio. O abuso tornou-se rotina, parte da paisagem da sua vida. Como o sol que nasce, como a chuva que cai. Como a fome que aperta. E então, o seu corpo traiu-a novamente. A sua barriga começou a crescer. Ela estava grávida. Grávida do monstro. Quando o pai percebeu, espancou-a. Deixou-a para morrer no mesmo milharal onde tudo tinha começado. Mas Rosa não morreu. O ódio manteve-a viva. A teimosia, ela rastejou até a casa abandonada na colina. A casa que todos evitavam. A casa podre. E lá, sozinha, entre o pó e os animais, ela deu à luz. Uma menina. Helena. O nascimento de Helena foi um terremoto na alma morta de Rosa. Quando a segurou nos braços, pequena, frágil, sentiu algo que nunca tinha sentido: pertença. Aquela menina não era do pai dela. Não era do mundo que a odiava. Era dela. Só dela. Carne da sua carne, dor da sua dor. Era um pedaço de si mesma que ela podia proteger. Que podia controlar. Rosa amava-a. Mas o seu amor nasceu de uma raiz envenenada. Não era um amor que nutria. Era um amor que acorrentava. Um amor possessivo, ciumento, feroz. Helena cresceu nessa bolha de isolamento. Rosa era o seu mundo, o seu sol e a sua lua, a sua deusa e a sua carcereira. Rosa ensinou-lhe a odiar o mundo exterior. Contou-lhe histórias de homens maus que roubavam meninas. De um mundo cruel que só queria fazer-lhes mal. A única segurança estava naquela casa, nos seus braços. O círculo fechou-se. Mãe e filha, sozinhas contra o universo. Quando Helena completou 12 anos, a história se repetiu. O seu corpo começou a mudar. E nos olhos de Rosa, a mãe, nasceu o pânico. O mesmo pânico que o seu próprio predador havia sentido.
o medo de perdê-la. O medo de que um homem de fora viesse e a levasse. Que fizessem com ela o que tinham feito com ela. A sua lógica era simples, distorcida. Para proteger Helena da dor que ela conhecera, devia ser ela a infligir-lhe primeiro, para ensinar-lhe, para prepará-la, para domesticar o seu corpo antes que outro o fizesse. Era um ato de amor, convenceu-se a si mesma, o mais puro dos amores. O amor que sacrifica. Uma noite de lua cheia. Rosa deitou-se no colchão onde Helena dormia. A menina acordou assustada. Shh, minha menina, sussurrou Rosa ao seu ouvido. Não tenhas medo. Sou a tua mãe. Vou cuidar de ti. Vou ensinar-te o que é ser mulher. Helena chorou, em silêncio, como a sua mãe tinha chorado no milharal, e como a sua mãe aprendeu. Aprendeu que o amor doía. Que o prazer e a dor eram duas faces da mesma moeda. Aprendeu que o seu corpo não lhe pertencia. Pertencia à sua mãe. Que a submissão era a única forma de afeto. O círculo do horror tinha se fechado sobre si mesmo, transformando-se num laço de amor doentio. O tempo naquela casa deixou de existir. Só havia dias e noites, trabalho e rituais. Um dia, um vendedor ambulante se perdeu na serra. Um jovem de sorriso fácil chegou à casa pedindo água. Rosa olhou para ele com desconfiança. Mas Helena viu nele uma janela, uma lufada de ar fresco na sua prisão. Naquela noite, enquanto Rosa dormia, Helena fugiu. E pela primeira vez, conheceu um corpo que não era o da sua mãe. Um ato de rebelião. Um ato de desespero. O homem partiu no dia seguinte. E nunca mais voltou. Mas deixou uma semente. A semente de Mateu. Quando Rosa descobriu a gravidez, a fúria consumiu-a. Mas depois, a astúcia impôs-se. Não era uma traição. Era um presente. O destino lhes deu o que faltava. Um homem. Um homem que seria só delas. Um rei para o seu pequeno e miserável reino. Um herdeiro. O nascimento de Mateu foi um evento sagrado. Rosa e Helena receberam-no não como um filho ou um neto, mas como um Messias, o homem que tinha vindo para completar o seu tridente. Criaram-no num casulo de adoração e controlo absoluto. Cada um dos seus movimentos era vigiado. Cada uma das suas palavras, analisada. Ensinaram-lhe que ele era especial, um rei, mas que o seu reino era aquela casa, e as suas súbditas eram elas. E um rei, ensinaram-lhe, tem deveres, deveres para com o seu sangue, para com as mulheres que lhe deram a vida. Na noite em que Mateu completou 8 anos, houve um ritual. Helena deu-lhe banho com água de ervas. Rosa vestiu-lhe uma camisa limpa, a única que ele tinha. Sentaram-no entre as duas. Deram-lhe um gole de mescal. Hoje tornas-te homem, meu rei, disse a avó. A sua voz, um grasnar solene. Hoje vais cumprir, disse a mãe. A sua voz, um eco monótono. O menino não compreendia, mas sentia o peso da cerimônia, a solenidade do ambiente. O medo fazia suas pernas tremerem, um medo frio que nascia na medula dos seus ossos. É hora de cuidar da tua avó, ordenou Helena. Ela cuidou de ti quando eras pequeno. Agora é a tua vez. Empurraram-no para o catre onde Rosa o esperava. Nua, sorridente, com o seu sorriso sem dentes. Vem, meu homenzinho, sussurrou a avó. Vem cumprir a tua herança. Naquela noite, naquele quarto que cheirava a podridão e santidade doentia, a alma de Mateu se despedaçou, fragmentou-se em 1000 pedaços, e o que restou foi uma casca, um autômato, um corpo que se movia, olhos que olhavam sem ver,
uma criança cujo único propósito era ser o objeto de uma tradição monstruosa. O ciclo estava completo. A raiz podre tinha dado o seu fruto final. Um fruto vazio, cheio de silêncio, cheio de horror, cheio de um amor que tinha esquecido o seu nome e tinha se tornado um monstro. A viagem de regresso foi um borrão, uma faixa de asfalto devorada pela noite. Carmen não se lembrava de ter conduzido. O seu corpo estava lá, ao volante, as suas mãos apertando o plástico gasto. Os seus pés alternando entre o travão e o acelerador. Mas a sua mente tinha ficado para trás. Naquela casa podre, presa no olhar vazio de Mateo, congelada pelo sorriso da avó, surda pelo sussurro de Helena. Isto é amor. Chegou ao seu pequeno apartamento em Tlaxiaco depois das 10. Não acendeu a luz. Deixou-se cair numa cadeira da sala de jantar e ficou ali, na escuridão. A tremer. Um tremor que não era de frio, era de horror, de uma raiva tão profunda e tão impotente que não tinha saída. Fechava os olhos e via a marca no pescoço da criança, a marca dos dedos, a prova de uma posse brutal. Abria os olhos e a escuridão do seu apartamento transformava-se na penumbra daquele quarto. O cheiro. Deus, o cheiro. Tinha se agarrado à sua roupa, ao seu cabelo, à sua pele. O cheiro a confinamento e a carne triste. Levantou-se, entrou no chuveiro. Deixou a água quente cair sobre si. Esfregou a pele com sabão até ficar vermelha. Queria arrancar a memória. Queria lavar da sua memória o que tinha visto. Mas era inútil. O horror não era uma mancha. Era uma tinta que lhe tinha penetrado até aos ossos. Naquela noite, Carmen não dormiu. O sono era um luxo que ela já não podia se permitir. Sempre que o cansaço a dominava, o pesadelo começava. A cadeira de balanço, o rangido, para frente e para trás. O ritmo da loucura. Acordava com o coração a galopar, banho de suor frio. Ao amanhecer, estava decidido. O medo continuava lá, mas agora tinha um companheiro mais forte. A fúria. Uma fúria fria, clara, afiada. Não ia deixar o silêncio vencer. Não ia ser mais uma espectadora. A sede da Polícia Municipal era um edifício cinzento, descascado, com um escudo nacional descolorido pelo sol sobre a porta. O interior cheirava sabacafé queimado, suor e papel velho. O oficial de serviço estava recostado na sua cadeira. Um homem de cerca de 50 anos, com um bigode espesso e uma barriga que transbordava do cinto. Tinha o olhar vidrado de quem passou a noite a olhar para o nada. Levantou os olhos preguiçosamente quando Carmen parou em frente à sua secretária. "Fale", disse ele. Sem um bom dia. Sem um pingo de interesse. Carmen respirou fundo. Obrigou-se a falar com calma, com a voz profissional de uma assistente social, não com a voz de uma mulher aterrorizada. Contou-lhe tudo, desde o rumor no mercado até a marca no pescoço da criança. Não omitiu nada, nem o sorriso da avó, nem as palavras de Helena. Enquanto falava, o funcionário não olhou para ela. Estava concentrado em preencher um crucigrama no jornal. A sua caneta movia-se lentamente, procurando palavras, ignorando as dela. Quando Carmen terminou, um silêncio pesado caiu sobre o escritório, quebrado apenas pelo zumbido de um ventilador de teto que girava com dificuldade. O oficial não disse nada durante um longo minuto. Terminou uma palavra. Afluente do Danúbio, 4 letras, Sava. Murmurou para si mesmo. E então, finalmente suspirou. Um suspiro de profundo, profundo aborrecimento.
Olhou para cima. Olhe, senhorita. Mendoza. Carmen Mendoza. Olhe, senhora Mendoza. É óbvio que é nova por aqui. O seu tom era condescendente, paternalista. O tom de quem vai explicar-lhe como funciona o mundo real. Essas comunidades da Serra são complicadas. Têm os seus acordos, suas formas de ver a vida. O que para você é uma coisa, para eles é outra. Costumes e tradições, entende? O sangue de Carmen gelou. Costumes e tradições, repetiu ela incrédula. Abusar de uma criança é um costume e tradição? Eu vi as marcas. A criança está a ser torturada. A sua voz tinha subido. Ela tinha perdido o controle. O funcionário franziu o senho, irritado, como se ela fosse uma mosca impertinente. Baixe a voz, senhora. Isto é um escritório do governo. Ele pousou a caneta sobre a secretária. Você viu marcas. Elas dirão que ele caiu, que é uma criança travessa. Você ouviu coisas. Elas dirão que você entendeu mal, que o espanhol delas não é bom. É a sua palavra contra a delas. E sabe de uma coisa? Ele inclinou-se para a frente. O seu hálito cheirava a ovo com chouriço. Elas são daqui. Você não. Ninguém naquela cidade vai falar. Ninguém vai se meter. E sem testemunhas, não há caso. Carmen sentiu o chão abrir-se sob seus pés. A lógica era brutal, perfeita em seu cinismo. E o que eu devo fazer? Nada. Deixar aquele menino lá? O oficial deu de ombros. O gesto universal da indiferença. Faça um relatório por escrito, se quiser. Para o seu arquivo. Mas se me pedir para enviar uma patrulha lá acima, para fazer um escândalo, por um rumor e um hematoma, não vou fazê-lo. Tenho problemas mais reais. Roubos, bêbados, brigas. Ele pegou a caneta novamente. Volte quando tiver algo concreto. Uma foto, um vídeo, uma declaração assinada pela criança. A ironia era tão cruel que Carmen teve vontade de rir. Ou de chorar. Ou de pular sobre aquela mesa e apagar aquela expressão de suficiência do rosto dele. Mas ela ficou parada, paralisada, a primeira barreira. E era mais alta e mais espessa do que ela jamais imaginara. Ela saiu da delegacia. A luz da manhã lhe pareceu obscena. Brutalmente indiferente ao horror que acabara de descrever. Ela se encostou numa parede. O tremor voltou às suas mãos. O sabor metálico da impotência enchia-lhe a boca. O sistema não era seu aliado. O sistema era parte do problema. Era o guardião do segredo. Aquele que trancava as portas. Aquele que garantia que os gritos não fossem ouvidos além da colina. Sentiu náuseas novamente. Não era pelo horror. Era pela normalidade com que o horror era tratado. O oficial não era um monstro. Era pior. Era um homem comum. Um burocrata cansado. E essa era a verdadeira face do mal. A face daquele que boceja diante da dor alheia. A face daquele que preenche palavras cruzadas enquanto uma criança se consome no inferno. Carmen ficou ali, de pé na calçada, por muito tempo, vendo as pessoas passarem, vendo o mundo continuar girando e sentindo o peso de uma solidão como nunca antes havia sentido. Ela estava sozinha nessa luta. E mal tinha começado. A raiva é um combustível estranho. Não aquece, queima por dentro e mantém-te acordado, obriga-te a mover-te, a continuar a lutar, mesmo quando sabes que a batalha está perdida. Carmen conduziu as 3 horas que separavam Tlaxiaco da capital do estado. Não viu a paisagem. Viu o rosto de um polícia a bocejar. Ouviu o eco de uma frase. Usos e costumes.
A desculpa perfeita. O salvo-conduto dos monstros. O álibi dos indiferentes. Mas se a lei local era uma porta fechada, ela iria a uma maior. Uma porta num edifício mais alto. A pobre Carmen acreditava que a justiça crescia com a altura do edifício. As sedes do DIF estadual eram um monumento à burocracia. Um gigante de betão e vidro escuro, frio, impessoal. Lá dentro, o ar-condicionado zumbia como um enxame de insetos metálicos. O piso de granito polido refletia as luzes fluorescentes do teto, criando um brilho esbranquiçado, hospitalar ou de necrotério. O ar cheirava a cloro, café de máquina e a desesperança de centenas de pessoas que tinham esperado nessas mesmas cadeiras de plástico laranja. Carmen pegou um número. B47. O marcador eletrônico estava no B23. Ela sentou-se e esperou. Esperou enquanto o sol se movia no céu. Esperou enquanto as conversas à sua volta se transformavam num murmúrio sem sentido. Mães com filhos doentes. Idosos a pedir uma ajuda miserável. Jovens à procura de um refúgio. Todos com uma pasta debaixo do braço. Uma pasta cheia de papéis que resumiam a sua tragédia. Todos à espera que alguém, atrás de um balcão de fórmica, lhes desse uma solução. Ou pelo menos, uma resposta. Carmen percebeu que não estava sozinha na sua luta. Estava sozinha numa multidão de lutadores solitários, cada um com o seu próprio inferno às costas. 2 horas e meia depois, uma voz metálica anunciou: B47, guichê 8. O guichê 8 era ocupado por uma mulher de cerca de 40 anos. Traje impecável, maquilhagem perfeita, cabelo preso num coque severo e o olhar mais cansado que Carmen já tinha visto na vida. Era o cansaço de quem já ouviu todas as histórias de horror do mundo e descobriu que nenhuma delas muda a sua rotina. Sim, disse a funcionária. A sua voz era tão neutra quanto a sua expressão. Carmen, mais uma vez, contou a história. Desta vez, esforçou-se por ser precisa, cirúrgica. Deixou de lado o medo e a raiva. Concentrou-se nos factos: idade da criança, nomes das mulheres, descrição da casa, a marca no pescoço, as palavras exatas que ela tinha ouvido. Falou com a fria objetividade de um relatório médico. Pensou que a linguagem do sistema teria mais impacto do que a do coração. A funcionária digitava no computador enquanto Carmen falava. Clique, clique, clique. O som da tragédia transformando-se em dados. Quando Carmen terminou, a mulher não tirou os olhos do ecrã. Continuou a digitar por um momento. Depois parou. Compreendo, disse ela, a palavra mais vazia do dicionário. O caso é complexo. Olhou para Carmen por cima dos óculos de leitura. De acordo com o protocolo 4.3, a linha B, tratando-se de um menor cujos alegados agressores são os seus tutores legais, é necessária uma investigação preliminar para determinar o nível de risco. No entanto, continuou ela, como se recitasse um texto decorado, dado que o menor reside numa comunidade classificada como indígena, entra em jogo o protocolo 7.1, sobre o respeito pelos usos e costumes. Carmen sentiu a bile subir-lhe a garganta. Aquela frase outra vez. Aquela maldita frase. O que eu recomendo, disse a mulher, com a paciência de quem explica a uma criança como amarrar os sapatos, é que preencha o formulário 2B, pedido de investigação preliminar em zonas de alta vulnerabilidade. Ela se abaixou e tirou de uma gaveta uma pilha de papéis, cerca de 20 páginas, cheias de caixas minúsculas e linguagem incompreensível. Vai precisar de 3 cópias. Com a sua identificação oficial,
a sua carteira profissional, um comprovativo de morada com menos de 3 meses e, se possível, a certidão de nascimento do menor e o CURP dos envolvidos. Carmen olhou para os papéis. Eram um monstro. Um golem de papel projetado para derrotar os mais tenazes. Enquanto eu preencho isto, disse Carmen com um fio de voz, o que acontece com o Matel? A funcionária olhou para ela, agora sim, com um pouco de emoção. Pena, ou talvez apenas irritação. Senhorita Mendoza, o procedimento é o procedimento. Sem o formulário 2B devidamente preenchido, não é possível abrir um processo. E se não houver processo, o caso para nós não existe. Não, existe. O sistema não buscava justiça, buscava ordem. Buscava transformar o caos da dor humana em pastas organizadas, empilhadas em um arquivo. Classificar o horror, etiquetá-lo e esquecê-lo. Assim que entregar o pedido, acrescentou a funcionária, como um golpe de misericórdia, ser-lhe-á atribuído um número de processo. Receberá uma notificação por escrito no prazo de 90 dias úteis. 90 dias úteis, quase 5 meses. 5 meses no inferno de Mateu. Carmen ficou sem palavras. O ar nos seus pulmões tinha se transformado em pedra. Pegou nos papéis. A sua mão tremia. Obrigada, sussurrou. Não sabia por que dizia isso. Talvez porque, no mundo da burocracia, a cortesia é o último refúgio dos desesperados. Saiu daquele edifício e sentou-se no primeiro banco que encontrou. O sol batia-lhe no rosto, mas ela não sentia. Sentia um frio interior, um frio polar, o frio da impotência absoluta. O sistema não estava variado. Funcionava na perfeição. Tinha sido concebido para isso, para desgastar, para desanimar, para se proteger a si mesmo, não as crianças. Mas a raiva continuava lá, uma brasa incandescente sob o gelo do desespero. Carmen não foi para casa. Fez uma chamada para um antigo professor da universidade, um homem com contactos. Implorou-lhe. Contou-lhe a história. O professor ficou em silêncio por um momento. Espere, disse ele. 10 minutos depois, ligou-lhe de volta. Tenho uma reunião. Amanhã às 9. Com o procurador adjunto da proteção à criança. Chama-se Fausto Cervantes. Ele vai recebê-lo no seu escritório. Uma chama de esperança. Fraca, vacilante. Mas uma chama, afinal. Um procurador adjunto. Alguém com poder real. Alguém que podia ignorar os formulários e os 90 dias. Alguém que podia simplesmente agir. O escritório do procurador adjunto era outro mundo. No último andar de um luxuoso edifício governamental. Tapete espesso que abafava o som dos passos. Móveis de mogno escuro. Obras de arte nas paredes. E uma imensa janela com vista panorâmica da cidade. O ar cheirava a café caro e loção de barbear. Fausto Cervantes era um homem de cerca de 60 anos. Cabelo prateado perfeitamente penteado. Fato de linho. E um sorriso caloroso e tranquilizador. O sorriso de um avô gentil. Levantou-se para recebê-la. Apertou-lhe a mão. Senhorita Mendoza, é um prazer. Sente-se, por favor. Um café? Água? Carmen sentiu-se emocionada. Depois de tanta frieza, tanta indiferença, aquela gentileza era quase dolorosa. Contou a história pela terceira vez, mas desta vez foi diferente. O procurador adjunto ouvia-a. De verdade. Acenava com a cabeça. Fazia perguntas pertinentes. Os seus olhos castanhos demonstravam empatia, preocupação. Carmen sentiu que, finalmente, alguém a compreendia. Finalmente tinha encontrado um aliado.
Quando terminou, enxugou uma lágrima furtiva. O procurador adjunto esperou um momento. Juntou as mãos sobre a sua secretária de vidro. Carmen, disse ele, usando o seu primeiro nome. Deixe-me dizer-lhe que admiro profundamente a sua paixão, o seu empenho. Este país precisa de mais pessoas como você. Pessoas que não desistem. Que levantam a voz. Carmen sentiu o coração encher-se de gratidão. Mas, continuou o homem. Ah, esse mas, a palavra mais cruel da língua. Mas tem de compreender, Carmen. A realidade do nosso estado é imensamente complexa. O seu sorriso não vacilou. Essas comunidades nas montanhas são praticamente outro país, com as suas próprias leis, as suas próprias regras não escritas. Um equilíbrio muito, muito frágil. O que você e eu vemos como um crime atroz, eles, na sua cosmovisão, podem ver como uma tradição, uma forma de coesão familiar, por mais distorcido que nos pareça. Era o mesmo argumento do polícia, mas dito com a voz suave da academia, com o verniz da sociologia barata. Se chegarmos com a força do Estado, continuou ele, se quebrarmos esse equilíbrio, podemos provocar uma reação violenta, uma rejeição. Poderíamos colocar a criança em um perigo ainda maior. Às vezes, Carmen, a melhor intervenção é a não intervenção. Não fazer nada? Sussurrou Carmen. Essa é a solução? Não, não, claro que não. Ele se apressou em dizer. O que faremos será o seguinte. Abriremos um inquérito, discreto. Enviaremos um mediador cultural. Alguém que fale a língua deles, que compreenda o mundo deles, para dialogar com a família, para que aos poucos os faça compreender. Aos poucos, enquanto Mateu continuava preso. Garanto-lhe, disse o procurador adjunto, levantando-se. O sinal de que a audiência tinha terminado. Que daremos seguimento pessoal a este assunto. Colocou uma mão no ombro dele. Uma palmada paternalista. Obrigado pela sua coragem, Carmen. Fez a coisa certa ao vir. Agora, deixe isso conosco. Palavras. Lindas, vazias, mortais. Carmen levantou-se. Saiu do escritório como uma sonâmbula. Enquanto a porta se fechava atrás dela, ouviu a voz do procurador adjunto. Já não era calorosa e empática. Era eficiente. Fria. Laura, ligue para o restaurante. Confirme a mesa para 4 às 2:30. E diga ao chefe para preparar o robalo assado com sal. Sim, com o vinho de sempre. O mundo continuava a girar. Os almoços eram confirmados. O vinho caro era refrigerado. E numa colina esquecida, uma criança continuava à espera que alguém, simplesmente, arrombasse a porta. Naquele dia, no estacionamento de luxo, sob um sol que já não aquecia, Carmen Mendoza chorou. Chorou por Mateu. Chorou por todos os Mateus do México. Mas, acima de tudo, chorou por si mesma, pela jovem idealista que tinha subido naquela manhã ao edifício e que já não existia. Tinham-na matado, não com uma faca, mas com um copo de água, um sorriso amável e a promessa vazia de um processo. O tempo da burocracia não é o tempo das vítimas. O tempo do sistema é um tempo lento, espesso, um lamaçal que tudo prende, que tudo apodrece. Passaram-se as semanas, transformaram-se em meses. O processo de Mateu, o famoso formulário 2B, perdeu-se em alguma secretária, em alguma pilha de papéis idênticos. Carmen ligava, todos os dias, primeiro para o escritório do procurador adjunto Cervantes. O procurador está numa reunião. O procurador saiu da cidade. O procurador vai ligar-lhe de volta. Nunca ligou.
Depois ligava para o DIF. Davam-lhe o número do processo. Diziam-lhe que o caso estava em processo de avaliação. Em processo de avaliação. A frase mais cruel. O eufemismo para dizer esquecido. À espera da atribuição de recursos. A desculpa para não fazer nada. Carmen sentia que estava a gritar numa sala à prova de som. O seu desespero chocava contra uma parede de silêncio cortês, de procedimentos corretos. A máquina do esquecimento funcionava na perfeição. Durante esse tempo, Carmen não parava de pensar em Mateo. O que estaria a acontecer naquela casa? Quantas noites mais? Quantas lições de carinho mais? A imagem da criança desvanecia-se na sua mente. Tornava-se um fantasma, um símbolo do seu próprio fracasso. A raiva inicial transformou-se numa tristeza pesada. Uma tristeza que se instalou no seu peito e que nunca mais a abandonaria. Começou a compreender algo terrível. O sistema não iria salvar Mateo. O sistema não queria salvá-lo. O caso de Mateo era incômodo, era feio. Manchava a imagem de um Estado cheio de cultura e tradição. Era mais fácil deixar que o problema se consumisse a si mesmo. No silêncio da serra, a chamada chegou numa madrugada de novembro, às 3h17. Um número desconhecido. Carmen atendeu com o coração na boca. Não era ninguém do governo. Era a voz de uma mulher. Uma voz trêmula, quebrada pelo choro. Era a idosa do mercado. A que lhe tinha falado da casa podre. Senhorita, balbuciou a mulher. Senhorita, fogo. Houve um incêndio na colina. A casa já não existe. Carmen ficou paralisada. O telefone escorregou dos seus dedos. E a criança? Gritou ao auscultador. E as pessoas? A mulher do outro lado só chorava. Um choro antigo, desolado. Todos, sussurrou. Todos arderam. Carmen conduziu como um autômato. As lágrimas cegavam-lhe a visão. A chuva batia no para-brisas. O mundo era um borrão de luzes e sombras. Chegou a San Isidro ao amanhecer. Uma fita amarela da polícia bloqueava o caminho das cobras. O cheiro a madeira queimada, a plástico derretido e a algo mais. O mesmo cheiro adocicado que ela havia percebido na sua primeira visita. Mas agora multiplicado por 1000. O cheiro inconfundível de carne queimada. Onde antes ficava a casa, agora havia apenas um retângulo preto na terra. Alguns postes de adobe carbonizados e um amontoado de chapas retorcidas pelo calor. Cinzas. Era tudo o que restava. Cinzas que a chuva transformava em lama preta e espessa. Ela viu o mesmo polícia do jogo de palavras cruzadas. O agente Gordillo. Ele estava de pé, debaixo de um guarda-chuva, olhando para a cena com tédio. Chegou tarde, senhora Mendoza, disse ele ao vê-la. Não havia surpresa na sua voz, nem pena. O que aconteceu? Perguntou Carmen. O que mais poderia acontecer? Um acerto de contas, certamente. É assim que essas pessoas resolvem os seus problemas. Um vizinho disse que ouviu gritos durante a noite. E depois, o incêndio. Provavelmente uma briga de bêbados ou de drogas, quem sabe? A mentira fácil, a explicação conveniente, aquela que não requer investigação, aquela que permite encerrar o caso em um dia. Os corpos? Perguntou Carmen com um fio de voz. 3. Calcinados, impossível identificá-los à primeira vista. A avó, a mãe e a criança, supomos. O médico legista levou-os há pouco tempo. Carmen olhou para o terreno negro. O túmulo de Mateo. Um túmulo sem cruz, sem nome. Sentiu um vazio tão imenso que pensou que ia desmaiar. Tinha falhado.
enquanto preenchia formulários, enquanto fazia chamadas, enquanto esperava os 90 dias úteis. O inferno de Mateu tinha chegado ao fim, da pior maneira possível. O sistema não o tinha salvado. Tinha-o deixado morrer. Tinha-o condenado à morte com a sua lentidão, com a sua indiferença. Uma semana depois, o relatório oficial foi publicado num pequeno quadro no jornal local. Incêndio em comunidade serrana pode estar ligado ao narcomenudel. O relatório mencionava 3 corpos não identificados, encontrados numa habitação precária. E concluía que não seria aberta uma linha de investigação por homicídio devido à falta de provas e ao contexto de violência na região. Caso encerrado. O horror de Mateu, a herança de Rosa, a loucura de Helena. Tudo reduzido a uma nota medíocre sobre drogas. Uma mentira conveniente para não manchar as estatísticas, para não incomodar ninguém. O sistema tinha feito o seu trabalho final. Não só tinha deixado Mateu morrer. Agora, apagava a sua história. Assassinava a sua memória. Carmen pediu a sua transferência nesse mesmo dia. Não podia continuar em Oaxaca. Não podia continuar fingindo que o seu trabalho servia para alguma coisa. A jovem idealista tinha morrido. E em seu lugar, outra mulher tinha nascido. Uma mulher mais dura, mais triste. E muito, muito mais perigosa. Porque tinha aprendido a lição mais importante de todas. Não se pode mudar o sistema por dentro. O sistema não está quebrado. Ele foi projetado para funcionar exatamente assim. Para se proteger. Para perpetuar o poder daqueles que o controlam. E para esmagar aqueles que, como Mateu, não têm voz, nem poder, nem ninguém para arrombar a porta por eles. A casa podre já não existe. A vegetação começou a cobrir o terreno queimado. A natureza, indiferente, reclama o que é seu. Mas o povo de San Isidro não esquece. Os idosos contam que, nas noites de chuva, quando o vento sopra da colina, é possível ouvir algo. Não é o choro de uma criança. É um grito. Um grito de raiva que não se extinguiu com o fogo. E às vezes, dizem, também se ouve um sussurro. 2 vozes de mulheres. Que continuam a prometer um amor eterno. Um amor feito de cinzas. Um amor que se recusa a morrer. Um amor que continua à procura do seu rei. A história de Mateu é a história de um fracasso. O fracasso de todos. De um governo que não protege. De uma sociedade que prefere não ver. De um silêncio que se tornou a nossa língua oficial. A sua vida foi um grito abafado. A sua morte, um arquivo guardado. Mas aqui, neste espaço, recusamo-nos a que seja esquecido. Aqui, o seu nome será pronunciado. Mateu. Que a sua memória seja uma brasa. Que nos queime. Que não nos deixe dormir. Que nos lembre todos os dias a dívida que temos com todas as crianças perdidas na escuridão do México. Sou Padre Del Valle e nos vemos na próxima Realidade México.